Amém. Mais uma vez, a graça e a paz, queridos. Amém? Nós cremos que o Senhor, nessa manhã, já começou a falar no nosso coração. Estamos entrando no mês de junho e algumas pessoas, às vezes, se perguntam assim, pastor, no mês de junho, Deus vai falar só com homens? Não. Deus vai falar com a sua igreja. Deus vai falar com aqueles que entrarão com o coração abertos para ouvirem a sua voz. Mas no mês de junho, os homens serão ferramentas na mão de Deus para nos levar a entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E nós vamos viver um mês, então, eu creio, irmãos, de que seremos despertados a viver o reino de Deus. E a pergunta que talvez você precisa se perguntar nessa manhã, antes de nós lermos a palavra e entrarmos na temática dessa manhã, é: eu estou vivendo o reino de Deus? Eu consigo hoje responder essa pergunta consciente do que é viver esse reino e se eu estou inserido na realidade de viver o reino de Deus. Nessa manhã, eu quero pensar em cima do tema dos homens, em um outro tema, dentro da perspectiva de reino de Deus, aonde nós vamos trabalhar nessa manhã, vivendo o reino de Deus através dos relacionamentos. Amém, querido? Eu quero pensar nessa perspectiva, viver o reino de Deus através dos relacionamentos, e para isso nós vamos ler então a divisa em que os homens escolheram e vamos trabalhar ela nessa manhã. Eu creio que no decorrer do mês alguns outros pregadores talvez irão trabalhar também, ou não, mas Deus vai nos falar sobre essa perspectiva. 1 Coríntios, capítulo de número 16, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Eu lerei apenas o verso 13, que é o versículo em que os homens separaram como divisa do mês. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 13. Observe, olha lá o que está escrito. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença. E Pai, nesse momento em que nós acabamos de ler a Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aplique ela no nosso coração. Faça-nos entender o que está acontecendo nessa carta, o que, ó Pai, o Senhor quis ensinar àquela igreja e o que nessa manhã o Senhor quer ensinar a mim e a cada um dos meus irmãos e aqueles que estão nos seus lares serão alcançados por essa palavra. Faça-nos perceber qual é a Tua vontade para nós nesse dia, nessa manhã. Porque nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e sair daqui orientados pela Tua palavra. Nós te pedimos isso e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? A igreja de Corinto é uma igreja desafiadora na vida do apóstolo Paulo. Essa é uma igreja que trouxe grandes desafios no ministério do apóstolo Paulo, pois o clima daquela igreja nem sempre foi um clima favorável. Eu gosto de olhar as igrejas do passado e a história delas e como elas começaram e as realidades que elas viveram e perceber de que não existe igreja perfeita. Se você está buscando uma igreja perfeita para congregar, você não vai congregar em lugar nenhum. A igreja de Corinto é uma igreja individualista, uma igreja em que ela começa com a imoralidade, com a desunião, uma igreja que era cheia de rixas entre grupos que marcavam o comportamento dos crentes daquela igreja. Essa era uma igreja que precisava ser tratada. E Paulo, então, tem um grande desafio, mas também Paulo é aquele que tem consciência da responsabilidade que ele tem como pastor, responsabilidade essa pastoral. E Paulo, então, deseja que a igreja de Corinto entenda de fato o que é viver uma vida
por meio de uma identidade cristã. E por isso ele vai orientar e trazer a essa igreja alguns direcionamentos sobre como ela deveria se portar e como ela deveria se apresentar diante de uma sociedade, se dentro dela tinham coisas que precisavam ser tratadas, para que fora dela outros pudessem ser alcançados por aquilo que alcançara essa igreja. Paulo, então, ao concluir a sua primeira carta, ele trata alguns assuntos específicos de que o crente deve se atentar. E ele vai falar na carta sobre 3 realidades que essa igreja deveria se atentar quando ela foi chamada para ser mordomo. Primeiro, Paulo vai tratar nessa carta sobre a mordomia ou sobre sermos mordomos do dinheiro. E aí Paulo ensina a igreja de Corinto, nos versos de número 1 ao verso número 4, sobre a importância dessa igreja não se preocupar apenas com seus próprios interesses, mas entender de que existiam situações de que pessoas viviam, de que a necessidade delas era maior do que a necessidade pessoal das pessoas que estavam inseridas dentro daquela igreja. E Paulo, então, orienta esta igreja a aprender a ser mordomo do dinheiro, onde eles não iriam se preocupar apenas com seus próprios interesses, mas eles olhariam para a necessidade dos outros. Querido, quem vive o reino de Deus não vive apenas os seus próprios interesses, vive o interesse do outro. E Paulo, então, começa a orientar esta igreja, nesta carta, no final dela, de que eles deveriam ser bons mordomos do dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã, antes até de entrar nos tópicos da mensagem. Você, querido, é um bom mordomo do seu dinheiro? Você consegue controlar bem aquilo que você recebe? Você consegue chegar no final do mês e falar assim, olha, nós ainda temos para abençoar se surgir gente com necessidade? Paulo está nos ensinando a necessidade de sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ele também nos ensina de que devemos ser mordomo do tempo. E ele vai falar sobre isso do verso 5 ao verso 9, ele trata a mordomia do tempo. Paulo trata sobre a importância de sabermos usar nosso tempo com sabedoria. Quem é cidadão do céu não tem falta de tempo. Aquele que entende que vai viver o reino de Deus não pode falar que não tem tempo. Tem um montão de crente dizendo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Querido, como não? Se Deus deu a mim, deu a você 24 horas para nós administrarmos bem esse tempo. Você talvez está com falta de tempo por falta de boa administração com o tempo que Deus deu para você. E Paulo, então, está orientando essa igreja a perceber a importância de tratar e cuidar bem da realidade do tempo que ela havia recebido. E ele encerra essa apresentação e ele diz, então, que nós devemos também aprender. E dentro dessa perspectiva é onde nós entramos na mensagem dessa manhã. Sermos mordomos dos nossos relacionamentos. Aprender a nos relacionar da maneira correta ou vivermos uma vida com um relacionamento saudável mostrará a que reino nós pertencemos. Por isso eu quero pensar nessa temática, vivendo o reino de Deus através do relacionamento. E Paulo então desperta a igreja para a valorização das pessoas. Paulo é um grande missionário, aonde ele ganhava muitas vidas, mas também Paulo é alguém que ganhava muitas amizades. Paulo sabia fazer amizades nos lugares que ele ia. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes Deus nos leva a alguns lugares e nós não nos relacionamos com aqueles que estão naqueles lugares. Deixamos talvez de perder a oportunidade de mostrarmos a diferença na vida de alguém, porque não sabemos nos relacionar com as pessoas. É certo que nós precisamos também nos atentar sobre com quem nós devemos nos relacionar. E é sobre isso que Paulo, então, vai agora nos fazer perceber. Ele traz algumas recomendações práticas para a igreja. A igreja que quer viver o reino de Deus através do relacionamento
precisa se atentar quanto àquilo que Paulo orienta a igreja de Corinto. Atente sobre isso e vocês vão se relacionar bem. E ele traz então a primeira recomendação: quem vive o reino de Deus tem os olhos vigilantes nos seus relacionamentos. Deixa eu te perguntar algo muito importante. Quem são as pessoas que você se relaciona? Quem são as pessoas que você convive? Paulo começa dizendo algo interessante, ele vai dizer: estejam vigilantes. Perceba de que a ideia dele é: fiquem alerta, não sejam tolos, apanhados de surpresa com falsos mestres ou com qualquer ameaça à sua vida cristã. Estejam vigilantes. Irmãos, a Bíblia em muitos momentos nos ensina que nós devemos vigiar. E Paulo está falando sobre relacionamentos que aquela igreja estava vivenciando em relação aos mestres falsos, ensinos heréticos que estavam querendo entrar na igreja de Corinto. E ele fala: gente, fica vigilante sobre aquilo que chega até você. Tenha vigilância sobre aqueles que se aproximam de você querendo fazer aliança, aqueles que chegam no meio de vocês querendo fazer amizade. Estejam vigilantes com o tipo de conversa que chega até os seus ouvidos. E talvez você dê ouvido a essas conversas, e essas conversas te levarão para um caminho totalmente contrário ao reino de Deus. Paulo nos faz perceber de que homens que querem viver o reino de Deus, mulheres, crianças, jovens que querem viver o reino de Deus, ficam vigilantes quanto ao relacionamento que eles estão inseridos. Às vezes, querido, as pessoas chegam até nós com uma conversa e a gente percebe uma malícia naquela conversa. A gente percebe de que aquele assunto não é um assunto que produz nada de bom. E nós ainda damos corda para esse tipo de assunto. Nós ainda ouvimos aquilo que está sendo falado. Quais são as conversações que você tem dado os seus ouvidos, meu irmão? Pastor, mas eu estou na igreja, e aí o irmão da igreja chegou para falar mal do outro irmão. Foge dessa. Sai disso. Uma igreja que quer viver o reino de Deus, por meio dos relacionamentos, vigia nas suas conversas. Irmãos, eu não preciso estar em todos os lugares e não consigo estar em todos os lugares. Mas o Senhor, que é dono da tua vida, está em todos os lugares. Nos corredores por onde você para, nos assuntos por onde você tem, nos lugares que você se assenta, o Senhor está lá. E você, então, baseado nessa conversa, mostra para Deus se faz parte do reino de Deus ou se faz parte do reino das trevas. Perceba de que Paulo, então, está orientando a igreja de Corinto, e a orientação de Paulo é que os cristãos estivessem vigilantes em sua conduta para não caírem em tentação. A ideia de vigia é aquele que monta a guarda, aquele que fica de sentinela, aquele que não pisca os olhos, aquele que está atento o tempo todo. Quando uma conversação chega e você percebe que ela não vem de Deus, saia dessa roda, dessa conversa. Isso não vai produzir frutos do reino de Deus na sua vida. Isso não vai produzir nada que traga qualidade para o reino. Isso só irá produzir destruição na tua vida e possivelmente no reino de Deus também. Eu estava compartilhando com alguns irmãos no gabinete o quanto nós hoje, e aí eu quero trazer uma orientação para essa igreja, você que é membro dessa igreja, o quanto nós como Igreja Batista no Parque Sueli precisamos redobrar a nossa vigilância. Se você não está atento, querido, ao quanto você como membro dessa igreja precisa vigiar, eu quero despertar você a redobrar a sua vigilância como igreja dessa localidade. A redobrar os seus olhos, a perceber de que o diabo está buscando uma brecha muito pequena para entrar e causar uma destruição muito grande. Como membro de Parque Sueli, redobre a sua vigilância. Não dê lugar para o diabo. Não permita que ele entre nas conversas. Não permita, querido, que ele faça fofoca ou que ele use a sua língua para fazer fofoca no meio do povo de Deus. Redobre a sua vigilância. Eu estou trazendo essa orientação, irmãos, muito convicto do que Deus está falando nesse lugar. Eu e você precisamos redobrar a nossa vigilância, porque o diabo está procurando uma brecha pequena para entrar. E se ele entrar, ele vai destruir algo que está sendo construído nessa localidade. Redobre a sua vigilância. A igreja de Corinto está sendo despertada a perceber isso. Era tempo de vigiar.
Era tempo de abrir os olhos espirituais e perceber de que o Senhor estava orientando ela a tomar conta daquilo que ela estava se envolvendo e com quem ela estava se relacionando. A vigilância sobre os nossos relacionamentos deve ser algo que não vamos nos descuidar. Por isso, ele começa dizendo que eles deveriam estar vigilantes. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz para nós: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não venha a cair, ou que não caia. Você está aqui hoje firme, querido? Ou você acha que está de pé? Cuide-se para que você não caia. E cuide-se também para que você não leve um montão de gente com você a uma queda destruidora. Quem quer viver o reino de Deus, e que quer viver o reino de Deus na terra, para viver ele no céu, precisa vigiar na terra para entrar no céu. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ter uma vida de vigilância. Paulo está nos fazendo perceber que somos cidadãos do céu, mas ainda estamos na terra. E enquanto estivermos aqui, nós devemos vigiar os nossos relacionamentos. Eu quero voltar à pergunta inicial. Como estão os seus relacionamentos, querido? Quais são as conversas que têm gerado dentro da sua casa? Quais são os assuntos que têm entrado na roda de amizade que você está inserido? Cuide-se, mas cuide-se com muita atenção, porque nessa manhã Deus está nos alertando como igreja a termos os olhos abertos para a vigilância total. Cuide da sua casa, cuide do seu relacionamento familiar, fecha qualquer tipo de brecha que pode estar sendo aberta, porque nessa manhã Deus está nos despertando a termos vigilância. A segunda recomendação que Paulo traz a esta igreja, a igreja de Corinto, é de que quem vive o reino de Deus permanece firme na fé. E ele vai dizer então, ainda no mesmo verso, ele diz: mantenham-se firmes na fé. Paulo está recomendando os cristãos a serem fixos naquilo que eles haviam crido, naquilo que eles haviam confessado, naquilo que eles haviam abraçado. E eles deveriam então manter os olhos deles fixos na fé que eles haviam depositado no Senhor Jesus Cristo. Paulo então está fazendo-nos perceber e trazendo esta orientação, porque havia um grupo, e esse grupo estava dentro da igreja. Perceba bem, na igreja de Corinto, havia um grupo que estava dentro da igreja, e esse grupo não acreditava na ressurreição, e ainda existiam os falsos mestres ali, que estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo. E Paulo então orienta eles, aquela igreja: olhem bem para aquilo que vocês creem e fixem a fé de vocês naquilo que vocês creem. Porque existirão grupos no meio de grupos que tentarão levar-nos a viver uma fé que não é uma fé cristocêntrica. Irmãos, nós vivemos uma geração aonde louvores não são cristocêntricos, aonde a palavra de Deus não é cristocêntrica, aonde aquilo que é dito nos púlpitos não é cristocêntrico, aonde o homem é o centro da adoração, aonde a mensagem tem o homem como centro da bênção, o homem o centro do alvo, o homem é aquele que vai ganhar, o homem é aquele que vai possuir. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante: a mensagem do evangelho é que eu e você devemos deixar para nós termos. E o homem está sendo convidado a cada dia mais ter, possuir, mas não deixar. Deixar o quê, pastor? Deixar a sua vontade para viver a vontade de Deus. Deixar aí os seus princípios, valores que você acredita ser valores tão grandes ao ponto de reger a sua vida. Seja regido pelos valores da palavra de Deus, porque esse valor é o valor que te levará para a eternidade. Paulo então está orientando a esta igreja a ter uns olhos fixos na fé. Tenha os seus olhos fixos em Jesus nesse lugar. Sabe, querido, nós celebraremos a ceia do Senhor nessa manhã. E quem morreu na cruz foi Jesus pelos teus pecados. Não foi a pessoa que está do seu lado, não foi o pastor dessa igreja, não foi os líderes anteriores que entraram aqui. E às vezes as pessoas abandonam o evangelho, largam Jesus por conta de alguém ou de alguma coisa, uma circunstância que traz aí um mal-estar. Jesus não traz mal-estar, Jesus traz vida longa para aquele que crê nele. Por isso eu sirvo ao Senhor e você é convidado a servir ao Senhor. Ah, pastor, mas o irmão não me visitou, o outro não me viu, o outro não falou comigo. O Senhor é quem derramou o sangue, querido, para nós termos vida.
Uma igreja que avança e avança com o reino de Deus, ela tem os olhos no Senhor. Paulo está levando essa igreja a perceber de que ela deve ser madura. Talvez Deus já tenha me usado para falar isso algumas vezes aqui neste lugar. Nós precisamos amadurecer a nossa visão como igreja. Não é qualquer pedrinha que vai tirar você do caminho, querido. Se você tem os olhos no Senhor, você permanecerá firme na presença do Senhor. Não é qualquer palavra que disseram, ou qualquer olhar que olharam, que vai abalar a tua fé. A tua fé está em Cristo a nossa fé não é abalada, meu irmão. Quando nós estamos com a nossa fé no Senhor, nós não somos abalados pela circunstância da vida. O vento até balança o nosso barco, mas o Senhor nos sustenta no meio do balançar do vento. Se a nossa fé estiver no Senhor, querido, nós iremos corresponder às situações da vida, mostrando de que continuaremos firmes na presença do Senhor. Paulo, então, nos faz perceber isso. Uma igreja que quer viver o reino de Deus, ela vive uma vida de relacionamento, e esse relacionamento se dá com o dono dessa igreja. Eu e você iremos ter uma fé firme se vivermos uma vida de relacionamento com o dono da igreja. A dificuldade que nós temos hoje é desenvolvermos uma vida de relacionamento com o dono da igreja. Nós conseguimos nos relacionar com todos, mas poucas são as vezes que nos relacionamos com o dono da igreja. Poucas são as vezes que vivemos uma vida devocional, de leitura da palavra, de oração, de entrega. Querido, quer ser firme no Senhor? Viva relacionamento com o Senhor. O que nós estamos vivendo no tempo de hoje são pessoas inconstantes porque não vivem uma vida de relacionamento com o Deus da palavra. Não haverá possibilidade de vivermos uma vida firmada se não vivermos uma vida de relacionamento. A primeira palavra que alguém disser para você, o primeiro conflito que você viver, ou confronto que você se deparar, você vai querer sair, você vai querer abandonar. Sabe, irmãos, eu sonho de verdade, que um dia nós vamos construir um novo prédio para esse espaço, onde nós teremos mais de 5.000 pessoas que estão firmadas em Cristo Jesus. Eu creio nisso, mas isso precisa começar pelo grupo que já está inserido neste lugar. Se nós queremos um dia fazer um novo prédio, crescer, precisa começar o crescimento espiritual com aqueles que estão dentro do prédio antigo, para que em um novo espaço nós possamos expandir a glória de Deus naquele lugar. Então, querido, firme a sua fé em Jesus, firme a sua fé no Senhor. E Paulo, então, nos faz perceber de que os nossos relacionamentos não podem mudar a nossa fé. Não tenha, querido, sua fé contaminada por conta dos relacionamentos. Mantenha a sua fé no Senhor. E a orientação que Paulo traz também a Timóteo, 1 Timóteo, ele traz uma orientação importante, do 1 ao 19. Ele diz a Timóteo: Timóteo, mantenha-se firme na sua fé e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo, porque alguns desobedecerão à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estavam errado, por isso perderam a fé em Cristo. Querido, quer viver uma vida em Cristo? Mantenha a sua fé em Cristo e a sua mente limpa de qualquer tipo de um relacionamento que quer contaminar a sua fé, que quer atrapalhar o seu crescimento. Tem pessoas que parece que tem que andar em cima da fé dos outros, mas nessa manhã você está sendo convidado a andar com uma fé em Cristo e crendo que Cristo é poderoso para mudar qualquer situação. Quem diria que Deus poderia nos fazer viver um dia de sol em uma semana que foi de chuva? Quem diria que Deus nos faria ter condições de fazer o que nós fizemos até aqui, nesses 42 anos dessa igreja? O Senhor é o dono da nossa vida. Quando a nossa fé está no Senhor, querido, não tem chuva, não tem sol, não tem dificuldade. O Senhor nos dá vitória em toda a situação. Mas para isso, a nossa fé precisa estar no Senhor. O Senhor é aquele que eu e você devemos estar com a nossa consciência voltada nele. Então chega de querer viver um relacionamento que está contaminando a tua fé. Chega de entrar em roda de conversa de pessoas que não têm a mesma perspectiva que você tem de crescer espiritualmente. Tem gente que está te afundando ao invés de estar te levantando.
Tem pessoas que ao invés de estar te ajudando a crescer, está te matando espiritualmente. Foge desse tipo de relacionamento. Pessoas que não acrescentam na sua fé, não acrescentam no seu crescimento. Não dê ouvido a esse tipo de realidade. O salmista vai dizer para nós, no Salmo de número 1, que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que planejam o mal, daqueles que maquinam algo diabólico. Foge do grupo fofoqueiro. Foge, meu irmão. Foge do grupo que fala mal de casamento. Foge do grupo que fala mal da tua esposa, fala mal de marido, fala mal de homem, fala mal de mulher. Foge do grupo que atrapalha o seu avanço, o seu crescimento. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua família é uma bênção. E se lá no teu emprego tem gente dizendo que a tua mulher não vale nada, seu marido não vale nada, repreende isso em nome de Jesus. Tem um montão de inimigo no trabalho da gente, que tenta nos corromper, que tenta nos induzir a abandonar o nosso casamento, a abrir mão dos nossos filhos. Repreende esse tipo de situação em nome de Jesus e mantenha a sua fé em Cristo, porque Cristo é poderoso para mudar qualquer situação no seu casamento e salvar qualquer filho em qualquer realidade que ele está inserido. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos testemunha de que servimos um Deus que é poderoso para fazer qualquer situação. Podemos nos manter firmes na fé se nos relacionarmos mais com Deus e menos com o mundo. Por isso, nessa manhã, mantenha-se em um relacionamento profundo com o Senhor. Esse texto nos encerra e Paulo orienta ainda esta igreja, como terceira recomendação, de que quem vive o reino de Deus se torna corajoso e forte. Ele vai dizer, sejam, na minha versão, que eu coloquei na versão que os homens me passaram, ele diz, sejam homens de coragem, sejam fortes. É essa orientação que Paulo está dando àquela igreja. Sejam cidadãos corajosos. Seja uma igreja valente. Seja uma igreja forte. Chega de viver uma igreja fraca, porque em Cristo nós somos fortes. Mas isso depende do nosso relacionamento. Naqueles que estão à nossa volta. Nosso relacionamento com Deus, aonde colocamos a nossa fé. E querido, quando essa é uma realidade, nós então nos tornamos fortes e nos tornamos corajosos. Ser corajoso é a ideia de não ser covarde, tímido ou preocupado com os inimigos. Mais à frente, Paulo vai dizer na segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma igreja que vive o reino de Deus, homens que vivem o reino de Deus, são homens que são fortes e corajosos no dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Perceba de que diante das perseguições e ameaças que se enfrentava por parte daquela perseguição em que os gentios eles estavam causando naquela igreja de Corinto, Paulo os orienta a se posicionarem de maneira clara, determinada em suas decisões. Irmãos, deixa eu dizer algo muito importante para você que está aqui nessa manhã. Você que talvez foi alcançado pelo sacrifício de Jesus. Quem foi alcançado pelo sacrifício de Jesus não pode ficar no muro. Não pode ficar no meio. Tem que escolher a quem vai servir. Tem que escolher como vai viver a sua vida. E Paulo então está falando para eles assim, olha, sejam decididos, decidam ser fortes, decidam ser corajosos. Olha, chegou o tempo do crescimento espiritual na vida da igreja de Corinto, e chegou o tempo desse crescimento na igreja Batista no Parque Sueli. Chegou o tempo de nós avançarmos espiritualmente, querido, sendo a igreja que é forte e corajosa, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos fortalece. Não será nenhum desafio que vai nos tirar a força e a coragem, porque o Senhor está conosco. Ah, pastor, eu fui acometido de uma doença que é mortal. O Senhor muda doenças mortais para a eternidade. O Senhor é poderoso, querido. Pastor, estou desempregado. Deus sustenta desempregado. O pão de cada dia chega na mesa de todo aquele que crê em Cristo. Por isso, querido, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Você sabe que existe uma curiosidade bem interessante, porque a palavra de Deus vai nos ensinar em uma pesquisa você vai fazer, de que a Bíblia diz para nós essa frase, não temas,
Não temas. A Bíblia vai nos orientar que ela aparece de 365 a 366 vezes. Não tenha medo. No livro de Josué aparece diversas vezes o Senhor falando, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. No Novo Testamento, o Senhor diz para os discípulos, por que estão com medo? Não tenha medo. Sejam homens, sejam corajosos, tenham fé. Por que vocês estão sendo abalados? Querido, se cada dia do ano eu entender que eu fui convidado a não ter medo, eu vou finalizar o ano de 2024 não tendo medo. Todo dia Deus diz para você, não tenha medo. Aí amanhã ele vai dizer, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. E dentro dessa perspectiva, nós precisamos perceber de que a igreja de Corinto está sendo orientada a não viver uma vida baseada no medo, mas na coragem. A ameaça estava chegando, mas o Senhor estava cuidando daquela igreja. Pode ser que a ameaça esteja chegando aqui dentro deste lugar, mas o Senhor nos livrará de toda ela. Querido, nós não sabemos quais são as intenções daqueles que entram nesse lugar, mas se entra com uma intenção diabólica, o Senhor jogará por terra no nome de Jesus. O Senhor é dono da minha casa, da sua casa, das nossas vidas. Não tenha medo, tenha coragem, seja forte, o Senhor está contigo nessa caminhada. Paulo então está orientando esta igreja e percebendo de que existem relacionamentos que tentam roubar a nossa força e até mesmo a nossa coragem, nos causando medo. Por isso a orientação dele é não tenha medo. O Salmo de número 1, verso 1 diz para nós, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não dá ouvido, aquele que não se assenta. Por isso eu e você estamos sendo convidados a vivermos uma vida sendo forte e corajoso. Mas isso é possível se nós vivemos um relacionamento com o Senhor. Quem morreu na cruz, morreu para que você se relacionasse com Ele. Deixa eu te dizer fazer uma pergunta mais uma vez nessa manhã. Você está vivendo o reino de Deus? Na tua vida, querido, nos seus relacionamentos, você vive o reino de Deus nesses relacionamentos? Nas suas conversações, no seu ambiente de trabalho, na escola? Deixa eu dizer algo muito importante sobre escola. Irmãos, eu voltei para um ambiente escolar e que decepção é saber que existe muito filho de crente que dá um péssimo testemunho na escola. Que decepção é saber que tem muito filho de pastor, filho de diáconos, filho de líderes na igreja, que na igreja é uma coisa e em casa, na escola, a boca é usada pelo diabo. A língua é usada pelo demônio na escola. Fala palavras que em casa não fala, que na igreja nunca falaria, mas na escola fala tudo que não deve. Querido, em nome de Jesus, eu quero falar com os jovens nesse momento, em nome de Jesus, representem o reino de Deus na escola de vocês. É uma vergonha estar em um ambiente escolar e ver que crentes não são crentes na escola. Jovens, tenham um relacionamento saudável no colégio e representem o reino de Deus na escola que vocês estão inseridos, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas no BRT ninguém está me vendo. O Senhor te vê dentro do BRT, meu filho. O Senhor te vê no ambiente de uma prova. Se você está querendo colar, se você está querendo fazer coisa errada, Deus está te vendo. Tenha vergonha daquilo que você faz e que Deus abomina, em nome de Jesus. Precisamos representar o Rei aonde nós estamos e de maneira que vamos glorificar a Ele através de nossos relacionamentos. Irmãos, nessa manhã, o Senhor está nos fazendo perceber de que nós devemos ser fortes e corajosos. E forte e corajoso não é aquele que faz a sua vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus na sua vida. Esse é forte, esse é corajoso. É aquele que vive a vontade do Rei e não vive a sua própria vontade. João 6,38 diz para nós, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E o próprio Jesus está dizendo, olha, eu estou ensinando para vocês, de que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos trouxe a este lugar e que tem um propósito, uma proposta para as nossas vidas. Por isso, cuide dos seus relacionamentos, para que você viva o reino de Deus e viva ele de maneira que o nome do Senhor será exaltado.